Eita glória, meus amados, a paz do Senhor. Estamos de volta com mais uma teleaula no nosso canal EBD Online. Eu sou o diácono Luiz Vitoriano de Souza Júnior e hoje estaremos aplicando a lição de número 10 da classe de Discipulando do ciclo de número 2. E o tema da lição de hoje é Crendo na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Ô glória! Logo mais voltamos para a aplicação desta belíssima lição. Aguarde! Bem, meus amados irmãos, chegamos à lição de número 10 da classe de Discipulando da revista do segundo ciclo. E o tema da lição de hoje é Crendo na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Temos como texto bíblico base para a aplicação desta lição a primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo de número 12, do versículo 12 ao versículo 14, o versículo 19 e o versículo de número 20. Também nós vamos ler a carta escrita aos Efésios, no capítulo 1, versículo 22 e 23. Também o capítulo 2 de Efésios, versículo 19 ao 22. Pegue sua Bíblia e a partir de agora acompanhe conosco a leitura da poderosa e santa Palavra de Deus. Diz assim a Palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Agora vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 19 e o versículo 20, que diz assim: E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Agora, pegue sua Bíblia e abra na carta escrita aos Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz assim: E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Agora vamos ler a carta escrita aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 21 e 22, que diz assim: No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Bendito seja o nome de Jesus. Esta foi a leitura base para a aplicação desta belíssima lição. Esta lição tem muitos a nos ensinar. Essa lição hoje vai tratar sobre um assunto muito importante, a relevância da Igreja do Senhor aqui na Terra. Bem, meus amados irmãos, temos também para a nossa meditação Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16 e o versículo 18, que nos diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem disse isso foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, instituindo a sua santa igreja, da qual eu e você fazemos parte. Bem, meus amados, agora vamos ver quais são os objetivos da lição de hoje. Primeiro objetivo, conceituar o termo igreja. Vamos ver a definição deste termo tão usado em nosso meio. Segundo objetivo, destacar a relação dos membros da igreja com a liderança cristã. O terceiro objetivo, não menos importante do que todos os outros, conscientizar os alunos acerca de sua missão no corpo de Cristo e também no mundo. Então, meus amados, vamos aqui, antes de adentrarmos na nossa lição, vamos fazer aqui uma rápida introdução acerca deste título maravilhoso, Crendo na Santa Igreja Cristã, a comunhão
dos santos. A igreja é o corpo de Cristo na terra e a igreja é a parte visível deste corpo. Quando falamos de igreja, não estamos falando da denominação que você faz parte. Nós estamos falando de todos aqueles que estão espalhados pelo mundo, que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Como igreja, precisamos viver em comunhão, precisamos viver em harmonia, precisamos viver de forma harmoniosa, mesmo sabendo que somos imperfeitos, mas buscamos a perfeição do Senhor. A igreja não é o templo que você frequenta, mas é você que está dentro do templo. Você é a santa igreja do Senhor. Bem, meus amados, chegamos agora aos 3 tópicos da lição de hoje. E o primeiro tópico nos traz o seguinte tema: a igreja cristã, comunidade dos santos. E o primeiro ponto a ser analisado neste primeiro tópico é: o que é a igreja? A expressão igreja vem do termo grego eclésia, que significa assembleia pública. É isso mesmo. Os gregos se reuniam para discutir assuntos sociais. Então, os escritores usaram este termo para aplicar a reunião dos crentes ou a reunião dos cristãos que se reuniam para cultuar a Deus. Este termo nós encontramos na Bíblia, que foi aportuguesado para igreja. Nós encontramos lá na carta escrita aos Efésios, no capítulo 5 e no versículo 32, que nos diz: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. É isso mesmo. Vejamos agora o segundo ponto deste primeiro tópico. E o segundo ponto deste primeiro tópico é: a igreja é divina. É isso mesmo. A igreja é divina porque foi o próprio Senhor Jesus quem a instituiu. Nós lemos lá em Mateus capítulo 16 e o versículo 18, aonde o Senhor diz para Pedro que edificaria a igreja dele e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja é divina porque a igreja precisa dar a continuidade à missão que Jesus iniciou, pregando o evangelho a toda criatura, conforme está escrito lá em Marcos, capítulo 16 e o versículo 15, que nos diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja ela é divina porque logo ela é uma agência de Deus, é uma agência de levar a verdade aonde há mentira, de levar a luz aonde há escuridão, de levar bondade aonde há maldade, de levar alívio aonde há sofrimento e de levar principalmente a salvação aonde há perdição. A igreja, que somos nós, somos luz e somos sal, somos a diferença neste mundo, conforme Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. A igreja é divina. Agora vejamos o terceiro ponto do primeiro tópico desta lição. E o terceiro ponto deste primeiro tópico nos diz: a igreja é humana. É isso mesmo. A igreja é humana porque foi o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro homem, quem a instituiu. A igreja é formada por pessoas imperfeitas, mas que buscam aperfeiçoar-se. A igreja é constituída por uma grande diversidade cultural. Em cada continente, em cada país, em cada estado, em cada cidade, há uma cultura diferente. E não há nada mais humano do que essa grande diversidade que há, mas que todos somos um só corpo, com uma só cabeça, que é Cristo. Bem, meus amados, chegamos agora ao tópico de número 2, que nos traz o seguinte tema: a igreja e liderança. O primeiro ponto a ser analisado dentro do segundo tópico é o perfil bíblico da liderança cristã. Não é qualquer um que lidera o povo de Deus. Para liderar o povo de Deus, deve haver um perfil, e este perfil deve estar pautado na Bíblia, na palavra de Deus. A igreja é uma grande instituição divina, composta por uma diversidade cultural.
Logo, surge um papel do líder dentro da igreja, da liderança cristã. Para desempenhar esta tarefa, o líder precisa ter um perfil bíblico pautado na palavra, no Evangelho. Jesus deixou bem claro que o líder precisa ter como pilar na sua liderança o serviço. Nós vemos isso lá na Bíblia, no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 22, do versículo 24 ao versículo 30, quando os discípulos discutiam quem seria o maior. Mas Jesus deixou bem claro que aquele que quer ser o maior deve ser o menor. Aquele que quer ser servido deve servir. Então, logo entendemos que o perfil bíblico para ser líder cristão é de serviço. Também deve ser feito com amor, com simplicidade e com voluntariedade, conforme nós vemos na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 5, que todo líder deve agir voluntariamente, sem ganância, sem desejo particular. Ele está para servir a igreja do Senhor. Bem, meus amados, o segundo ponto do segundo tópico é muito importante também a sua atenção. O pastor e a igreja local. O pastor da igreja precisa ser alguém vocacionado por Deus. É isso mesmo. O homem que vai liderar a igreja precisa ter vocação divina. Deus precisa chamá-lo. Então, nós entendemos que aquele que deseja ser líder cristão precisa ter, primeiro, o reconhecimento divino. Segundo, o reconhecimento do corpo do Senhor. Aqueles que serão liderados por eles precisam reconhecê-lo como um homem que sabe lidar com pessoas de forma amorosa, de forma a compreender, sensível às ovelhas do Senhor. Quando Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 7, Paulo faz uma série de recomendações para aqueles que desejam o episcopado. Então, se você deseja ser pastor, se você deseja ser evangelista, se você deseja trabalhar na obra do Senhor, se você deseja ser líder na obra do Senhor, saiba que você precisa, primeiro, ser chamado por Deus, segundo, ser reconhecido como um homem de bom testemunho e também que maneje bem a palavra do Senhor. Assim como honramos nossos pais, devemos também honrar essas pessoas. Nós temos uma recomendação bíblica e está lá em Hebreus capítulo 13, versículo de número 7. Esses homens, os nossos líderes, eles oram por nós, eles aconselham para vivermos melhor, eles ensinam a palavra de Deus, eles intercedem por nós. Então, o pastor e a igreja local, veja como é importante a figura deste anjo da igreja em nosso meio. E no terceiro ponto do tópico 2 nos traz o seguinte assunto: os ministros e a igreja local. Bom, já aprendemos um pouco sobre a liderança cristã e a figura do pastor no nosso meio. Agora entendemos também que pastor não trabalha sozinho. É isso mesmo. Ao lado dos pastores existem os seus auxiliares, ou o corpo de auxiliares dentro da igreja. Nós vemos isso e o papel dos auxiliares como muito importante na igreja primitiva. Lembre que houve um momento em que os apóstolos estavam muito atarefados e sobrecarregados, e eles não podiam parar de ensinar e de pregar a palavra de Deus. Foi então que eles levantaram os diáconos para servir os órfãos, as viúvas e dar continuidade ao trabalho social na igreja. Isto está lá registrado em Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. E ao lado do pastor existem os evangelistas, os presbíteros, os diáconos e os demais auxiliares. Lembre também, meus irmãos, que essas pessoas precisam ser honradas, porque eles estão ali para a igreja, para servir a igreja melhor. Amém? Bem, meus amados, chegamos ao tópico de número 3 com o tema A Missão da Igreja.
E dentro deste tópico, o último tópico da lição, temos 3 pontos a estudar. O primeiro ponto, dentro do tema a missão da igreja é para com a humanidade. É isso mesmo, Deus ao longo da história sempre buscou essa aproximação, sempre se revelou à humanidade. E isso se materializou e isso se confirmou através do seu Filho Jesus Cristo, conforme o escritor aos Hebreus escreve no primeiro capítulo e no versículo de número 1. Jesus ele veio, ele cresceu, ele instituiu a igreja, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao Pai e ele nos deu uma missão. E agora precisamos, como igreja, assumir esse compromisso, assumir essa missão, dar continuidade a este trabalho do Senhor, pregando o Evangelho a toda criatura. Então, a missão da igreja é também para com a humanidade. O segundo ponto do terceiro tópico desta lição é: a missão da igreja é para com nossos irmãos. É isso mesmo. A nossa missão é também para com os irmãos em Cristo Jesus, os chamados domésticos da fé, conforme a carta escrita aos Gálatas no capítulo 6 e no versículo de número 10. A igreja no período apostólico era uma igreja fraternal, era uma igreja que demonstrava todo esse amor fraterno. Havia uma constante preocupação com os irmãos na área social. Precisamos manter um ambiente fraterno na nossa congregação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é na igreja onde nós iremos criar nossos filhos, onde iremos viver boa parte da nossa vida, e precisamos manter este ambiente no mais favorável possível, no melhor dos ambientes fraternos. Então siga esta missão para com os nossos irmãos em Cristo Jesus até o arrebatamento da igreja. Oh glória! O terceiro e último ponto deste tópico é a missão da igreja e o Espírito Santo. É isso mesmo. A igreja, ela nunca fez nada sozinha e nunca fará nada sozinha, porque ela não está sozinha. Vocês lembram do que o Senhor falou em Mateus capítulo 18, versículo 20? Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O Senhor sempre estará conosco através da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo sempre estará lá para nos fortalecer nas horas de fraqueza, para nos animar nas horas de desânimo. O Espírito Santo irá estar distribuindo dons espirituais, estará lá sempre dando força para darmos continuidade à missão que Jesus nos entregou, a missão de pregar o Evangelho. Oh glória! Bem, meus amados, estamos chegando ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe de Discipulando do ciclo de número 2, Conhecendo as Doutrinas Cristãs. O tema que abordamos hoje foi um tema bastante propício para nossos dias, né? Estamos vivendo um período de muita incerteza dentro dessa pandemia, desta confusão que há no mundo por conta desta enfermidade. As igrejas estão fechadas. Quando eu falo igreja aqui agora, estou falando de templo, de local onde os crentes se reúnem para cultuar e adorar a Deus. Então nós vamos agora fazer uma rápida conclusão de tudo que aprendemos aqui hoje. Primeiro, nós cremos na Santa Igreja Cristã. É isso mesmo, nós acreditamos, nós confiamos que a Igreja do Senhor Santa existe. E quando nós falamos de santa, nós falamos de separação deste mundo. É uma igreja que não é visível, mas ela está em todo o mundo espalhada, porque a igreja somos nós. É isso mesmo, cumprir esta missão. Também aprendemos que temos a tarefa de cumprir a missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Também fomos chamados para fazer uma grande obra neste mundo. Hoje essa missão é sua, essa missão é minha, essa missão é nossa, é a missão da igreja. Oh glória! Até a próxima lição, se Deus quiser. Ore por nós! E não esqueça, se inscreve no canal,
EBD Online, Luiz Vitoriano de Souza Júnior. Se inscreve, dá o seu like, faça seu comentário e até a próxima teleaula. Ô, glória!